Oiê, eu sou a Lu e hoje eu vim contar um pouco da minha experiência de fazer um intercâmbio no Canadá, as dificuldades e as oportunidades de viver isso na pandemia. Então, roda a vinheta. Bom, a gente sabe que essa onda de intercâmbios aumentou demais atualmente, né? E milhares de jovens têm mesmo esse sonho de querer viver fora, de querer ganhar independência, principalmente aprender muito. Porque esse sempre foi o meu sonho, assim, desde sempre eu quis fazer um intercâmbio, mas eu acabei vivenciando tudo isso na pandemia. Porque meu intercâmbio foi no primeiro semestre de 2020, então, auge da pandemia, mas eu vou contar um pouquinho como foi tudo isso para vocês. E vou começar, falando qual lugar eu escolhi para fazer meu intercâmbio. Meu destino foi Calgary, no distrito de Alberta, no Canadá. Calgary é uma cidade de mais ou menos 2 milhões de habitantes e muito frio. Ela fica no norte do Canadá e pode chegar a fazer temperaturas de até menos 35 graus Celsius e até abaixo. É muito frio mesmo, para brasileiro é um surto de frio. Já falando como eu escolhi e o lugar que eu escolhi, eu vou falar que todo o meu intercâmbio foi acompanhado com uma agência especializada nisso, chamada STB. Depois que eu voltei e eu vi tudo que eu vivenciei lá, eu vi que a agência foi fundamental, assim, essencial para mim, que nunca tinha ido pro país, ou seja, nunca tinha ido pro Canadá, não falava muito bem o idioma e estava totalmente sozinha. Então, uma dica que eu tenho é, se caso você consiga ter esse acompanhamento de seu intercâmbio com uma agência, eu diria, continue e faça com ela mesmo, porque muita gente pensa, nossa, mas eu não vou ter a independência que eu teria tendo uma agência lá junto comigo. E não tem nada a ver com isso. Mas se caso aconteça, se caso eventualidades muito graves, a agência tá ali para te dar um suporte. Então, você não tá se adaptando, você não tá se sentindo bem com alguma coisa, você se machucou, com qualquer coisa desse tipo, tem uma pessoa da agência lá no Canadá para te dar um suporte, que fala a sua língua, que vai procurar te entender, que vai conseguir ter todos os seus dados históricos. Então, é muito bom, eu achei. Mas por que eu escolhi Calgary, né? Eu sempre quis viver uma vida realmente canadense, sem brasileiro, para que eu não pudesse falar português, só inglês, e nem numa cidade muito turística, assim, muito movimentada. Eu queria viver uma rotina canadense mesmo, e com a ajuda da agência também, eu percebi que Calgary era esse lugar e foi exatamente o que aconteceu. Eu pratiquei muito meu inglês, sem brasileiro, sem nada, e não é uma cidade nada turística. Como eu fui para o Canadá? Eu terminei meu colégio aqui no Brasil, então eu me formei no terceiro colegial em 2019 e fui para o Canadá em janeiro de 2020. Eu terminei o colégio, eu ainda tinha 17 anos, porque eu só ia fazer 18 anos em novembro de 2020. Então eu ia passar o ano de 2020 inteiro com 17 anos. Então, como eu tinha 17 anos, eu tive a oportunidade de fazer um programa da agência que é fazer os últimos 6 meses do high school canadense lá. Ah, mas você já era formada, você já tinha diploma. Não, tudo bem. As notas não iam contar pra mim lá, mas eu ia conseguir viver a rotina que eu sempre quis. Ir pra um colégio, fazer amigos mais fáceis da minha idade e, praticar muito mais meu inglês, fazendo prova, fazendo trabalho, apresentação, enfim, diversas coisas. Então, eu pude fazer esse programa, porque eu tinha 17 anos. Mas se você que está assistindo o vídeo tem 18 anos, ou está procurando fazer um intercâmbio quando você tiver mais de 18 anos, tem muitos outros programas para vocês fazerem um pouco mais velhos. E é por isso que a agência é muito importante, porque ela vai te encaminhar, ela vai te falar qual o melhor programa para você fazer para ser um intercâmbio, assim, incrível. Além do programa do high school, eu fiquei 6 meses no Canadá, de janeiro até julho. Então, eu me hospedei em casa de família, as famosas host families, e é o que eu mais recomendo. Calgary, como não é muito conhecido, não é muito foco de intercâmbio como outras cidades do Canadá, por exemplo, Vancouver. Não é muito foco. Então, quando a agência escolhe, no distrito, junto com o distrito de Alberta e a agência, eles conseguem escolher uma família para vocês lá, E a família que vocês, com certeza, ficarem em Calgary vão te tratar como membro da família mesmo. Já em outras cidades do Canadá, muitas pessoas fazem isso por trabalho mesmo, porque a gente que tá fazendo intercâmbio paga
para essas famílias, e o governo canadense paga para as famílias também que receberem intercambistas. Então tem muitas famílias que fazem isso por trabalho, por dinheiro, enfim, por renda. Então, em outras cidades, em cidades mais movimentadas, mais conhecidas, eles podem só te disponibilizar um quarto e você não tem essa convivência tão, né, forte com a família. Vou falar de um medo que com certeza muitas pessoas têm e que era um dos meus maiores medos também, que era em questão do idioma. Eu falava o básico, mas não é a mesma coisa, assim, você chega lá, as pessoas começam a falar um monte de coisa, você não consegue entender nada, você começa lá, tipo, meu Deus, como é que eu falo? E eu morria de medo. Mas se tem uma coisa que eu falo é, não se preocupem, todo mundo lá é mega preocupado em fazer você bem, fazer você entender. Então, desde caixa de supermercado, a colegas de escola, professores, a família, eles são super pacientes, eles são super preocupados e eles vão tentar te entender e vão tentar te ensinar e te ajudar a conseguir falar melhor o idioma. Bom, já falando de Calgary mesmo, para ir em um lugar como Calgary e a maioria das cidades do Canadá, você precisa estar muito bem equipado e muito bem preparado pro frio e para as pancadas de neve que vem, porque são muitas pancadas de neve. Mas é muito tudo preparado lá, então desde escola, casa, até os pontos de ônibus são aquecidos. Então não é que, meu Deus, eu vou passar frio, eu tenho que levar uma loja inteira de blusa. Não, você tem que levar um casaco forte, blusas térmicas, enfim, blusas apropriadas para esse frio intenso. Mas você não precisa se preocupar, porque você vai chegar na escola, vai ser aquecida. A sua casa vai ser aquecida. Os pontos de ônibus são aquecidos. Então tudo lá é muito preparado para os moradores de lá mesmo, né? Agora eu vou falar sobre o que é o vídeo mesmo, que é sobre a pandemia, né? Com quase 2 meses de intercâmbio, não tinha dado nem 2 meses, a pandemia veio e tudo fechou. As escolas fecharam, os shoppings, os centros comerciais, tudo fechou. E o medo veio, né? O medo de estar longe da família, o medo de não saber o que está acontecendo, nem saber o que iria acontecer, se eu iria ter que ir embora, se eu não iria conseguir mais aproveitar, enfim, né? Aprender e viver aquilo. Mas aos poucos, né, enquanto a gente foi percebendo o que estava acontecendo, o governo canadense ele foi muito bom em não fazer alarde, em proteger e manter a população canadense ciente de tudo que estava acontecendo. Tudo foi se acalmando. Ter a agência lá para me dar esse suporte também foi me acalmando. Estavam em contato comigo, em contato com os meus pais, sempre me monitorando. Então também sempre esse medo foi passando. Mas o medo de não conseguir aprender, né, de não conseguir aproveitar, eu ainda tinha. Mas por mais que eu não estivesse indo para a escola, que era o lugar onde eu mais praticava meu inglês e que eu mais fazia amigos, não me impediu de eu viver do melhor jeito possível. Em Calgary, para quem já foi ou para quem tem vontade de ir e conhecer, tem muitos parques e muitos pontos históricos ao ar livre. Assim, é como um museu ao ar livre. Os parques, ele tem um diferente do outro. Um para andar de bicicleta, um para fazer esportes, um com cachoeira, um com grutas. É, assim, uma coisa mais linda que a outra. E você pode visitar esses parques que na época estavam sendo permitidos por ser ao ar livre, com toda a segurança, né? Eu consegui visitar tudo isso, consegui viajar, os pontos históricos nem eram tão perto assim da minha casa, mas junto com a minha família a gente conseguiu visitar todos esses pontos, conhecer tudo isso, que me agregou demais. Andar de bicicleta, assim, era tudo pra mim lá. As ruas eram ótimas, as vistas eram lindas, então pra todo lugar que você olha lá em Calgary é tudo lindo, parece que você tá dentro de um filme. Realmente conhecer Calgary do jeito que eu conheci foi ótimo. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? E não ter ido pra escola, hoje eu vejo que podia ter me prejudicado muito mais e não me prejudicou. Principalmente por eu não precisar das notas, por eu já ter ido formada daqui. Eu consegui viver lá, assim, uma vida que eu queria mesmo. Ir lá, conhecer tudo, presenciar, vivenciar todos aqueles lugares e foi muito, muito, muito bom. Já falando em parque, já falando em andar de bicicleta, tem uma coisa que os canadenses amam fazer e eles amam fazer trilhas. Trilhas, assim, o tempo inteiro. Ir pra montanha lá no Canadá, em Calgary principalmente, assim, tem muita, muita, muita montanha e eles adoram ficar fazendo essas trilhas.
E uma trilha que ficou marcada na minha cabeça, assim, foi num lugar chamado Elbow Falls. Eu vou deixar um nome aqui. E era um lugar que tinha uma cachoeira linda. Mas essa Elbow Falls ficou marcada, assim, na minha cabeça, que quem tem vontade de conhecer, eu acho que vale muito a pena ir. É um dos lugares mais lindos que eu já vi. Então, se você tem vontade de fazer um intercâmbio pro Canadá, enfim, levem tênis bons e tenha muita disposição, porque vale muito a pena conhecer todos esses lugares. E tudo foi se abrindo e também algumas cidadezinhas próximas a Calgary foram se abrindo. E uma dica que eu dou de um lugar lindo em Calgary, um lugar lindo, histórico e que vale muito a pena conhecer também, é uma cidade que fica mais ou menos a 2 horas de Calgary, de carro, né, chamada Banff. Essa cidade, assim, é um filme. É uma cidade totalmente turística, então ela vive do turismo. E a cidade é linda. Eu fui no inverno, assim, no ápice. Tava nevando muito, 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 muito. Mas muitas pessoas que eu conheci me falaram que ela é tão linda quanto no verão. Então, é uma cidade que parece que você tá dentro de um filme. Tem tanto ponto histórico legal pra você conhecer, pra você saber da história do Canadá, entendeu? Então, é tudo muito preservado do que é a história deles e pra você conhecer mais, entendeu? Então, foi tudo tão lindo que eu falo que quem for pra Calgary vale muito a pena conhecer Banff. Mas não precisa ir tão longe pra conhecer e ver coisas lindas. Em Calgary mesmo, no centro de Calgary, tem um centro chamado Downtown. É a coisa mais linda do mundo. Tem um rio lindo, lindo que passa entre o centro todo, com prédios comerciais assim bem altos. Tem uma biblioteca gigante, muito famosa lá, que todo mundo vale muito a pena conhecer. Tem também no centro de Calgary, chamada Calgary Tower. É uma torre que você sobe e você consegue ver Calgary toda lá de cima, então é lindo. Os restaurantes, as ruas, são tudo muito preservados, tudo muito lindo. Por a gente estar na pandemia, todos esses passeios, quando foram se abrindo, continuaram todos nas restrições. E até hoje é assim, então máscara, higienização das mãos, distanciamento, então todas essas medidas restritivas aconteceram e estão acontecendo ainda em Calgary. Mas deu a oportunidade de conhecer esses lugares lindos. Então, Calgary é muita história, muita coisa pra conhecer. Então, você fala, putz, fechou tudo, e agora? Não fiz nada, fiquei dentro de casa. Não é assim. Calgary é um museu ao ar livre, é uma escola ao ar livre. Apesar de eu não ter vivido um intercâmbio do jeito que eu imaginava antes de sair daqui, né, uma vida canadense como eu esperava, tudo foi muito perfeito. Existiram as dificuldades, foram muitas, né, de enfrentar, mas as oportunidades foram incríveis. E lembrando, Calgary agora já tá voltando tudo normal, mais de 70% da população já foi vacinada. Então, se você quer um intercâmbio assim perfeito, tanto eu que vivi na pandemia e você que pode ir sem na pandemia, vale muito a pena conhecer um pouco mais sobre esse paraíso lindo, repleto de história e repleto de lugares lindos para conhecer e viver uma vida incrível, para praticar o inglês, para conseguir ser fluente, para conseguir ter uma independência, aprender muito, como eu aprendi. Esse foi o meu sonho e a maior prova de que eu sou capaz de enfrentar tudo, porque viver tudo isso sozinha foi uma prova que eu achei que eu nunca fosse conseguir e eu consegui. Então eu falo que se você tem um medo, se você tem medo de algo, é apenas ter a mente aberta que você vai conseguir e também você vai ser capaz de fazer tudo aquilo que você sempre sonhou. E aí, o que acharam do vídeo? Me conte aqui nos comentários algum lugar que você sempre sonhou de fazer intercâmbio ou de visitar no Canadá, se vocês gostaram das dicas ou se querem mais dicas. E não se esqueça de se inscrever do nosso canal, de nos seguir nas nossas redes sociais e de acompanhar as matérias do nosso portal, portalwiz.com. E se precisar é subir. Um beijo e até a próxima!